Bem-vindo à casa da espiritualidade, do silêncio, do estudo. Esta é a casa onde eu moro e eu vou-te contar como é que é a minha experiência em viver na casa número 7. Vem daí! Olá, eu sou a Renata, sou uma exploradora da espiritualidade. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris, onde eu divulgo as minhas pesquisas. E hoje estou aqui para te falar da casa número 7. A casa da espiritualidade. Aquela casa que a gente tem experiências místicas. A casa do silêncio. E que este silêncio é ótimo para quem quer estudar um tema. E se for ligada à espiritualidade, esta casa ajuda-te imenso. É a casa considerada a casa do ermita, porque é a casa que as pessoas se isolam. Por exemplo, famílias, um casal que mora numa casa destas, cada um tem as suas coisas, cada um tem a sua individualidade. Um bocadinho parecido com a casa número 1, que cada um é independente, só que aqui esta independência é um bocadinho diferente. Na casa número 1 estamos a falar na liderança, aqui estamos a falar no estudo. É uma casa que promove o estudo, ótima para estudantes. E quando tu tens um foco de estudar alguma coisa, esta casa ajuda imenso. É uma casa, como eu disse anteriormente, de experiências místicas. Estas experiências místicas podem ser ouvir coisas estranhas, podem ser tu próprio querer experimentar coisas da espiritualidade estranhas, ver sombras. É uma casa de espíritos, digamos assim. A casa número 7 traz a consciência da espiritualidade. Os buscadores buscam pela espiritualidade, pelo conhecimento espiritual. Geralmente aprofundam a intuição, têm insights, têm premonições. É uma casa muito espiritualizada, como eu disse anteriormente. Não é uma casa boa para crianças, porque esta casa promove o silêncio e quem tem crianças sabe bem que às vezes as crianças são um bocadinho barulhentas. É uma casa com uma energia de igreja. É uma casa que busca pelas pessoas que são muito seletivas, pelas pessoas que convidam a entrar na casa. É uma casa que repele pessoas. Esta casa não é boa para quem gosta de pessoas de festas. Não, esta casa repele essas coisas. Não há cá festas, não há visitas. É uma casa de isolamento, casa do ermita. É uma casa ótima para a meditação, para a reflexão, para o conhecimento de nós próprios, para uma conexão com o eu interior. Esta casa é ótima. É aquela casa sofisticada, mas não sofisticada em exagero, apenas sofisticado. Geralmente na sua decoração existem sempre objetos ligados à espiritualidade. Como vocês podem ver aqui no meu cenário, eu tenho o meu altar nas minhas costas. É uma casa que não aceita pessoas ambiciosas, porque esta casa não é uma casa que traga prosperidade em excesso. É uma casa que também é considerado o refúgio sagrado, aquela casa que a gente vai sair uma semana de férias, mas ao fim de uma semana, eu preciso da minha paz. É esta a energia da casa número 7, aquelas pessoas que precisam deste silêncio. É a casa dos filósofos, dos cientistas, das pessoas que adoram tecnologia, que precisam estar a estudar essas coisas. A energia da casa número 7 promove isso. É uma casa que conseguimos descobrir o nosso propósito de vida, precisamente por esta ligação com a espiritualidade. É uma casa confortável, mas este confortável é confortável para estudar, não é um conforto de estar
no relax. Não, é uma casa confortável para o estudo. Promove o estudo, como eu disse anteriormente. Nesta casa, as pessoas refugiam-se cada um nas suas tarefas. Por exemplo, um casal que vive nesta casa tem cada um a sua vida independente, as suas tarefas independentes. Não há uma união, digamos assim. E esta casa também não promove muito os relacionamentos, porque estamos a falar da individualidade. Mas para quem gosta deste tipo de energia, ela é ótima. Esta casa é ótima para pessoas que não gostam de ser incomodadas. Por exemplo, um escritor que queira escrever um livro e não queira ser incomodado, esta casa é ótima. Porque ela promove o silêncio, como eu disse anteriormente. É uma casa boa para a meditação, para o yoga, para coisas de silêncio. É uma casa boa para pessoas de fé e que busquem a espiritualidade. E quando eu estou a falar de fé, eu não estou a falar de religião, estou a falar de conexão com a espiritualidade, mas se forem pessoas religiosas, também é fé. Mas não precisa de ser especificamente religião. É indicada para pessoas que buscam o autoconhecimento, conhecerem-se a elas próprias, e pessoas que gostem de estar sozinhas, do silêncio. E qual é a relação do dinheiro com esta casa? Esta casa não tem uma boa relação com o dinheiro. Não é uma casa que gere prosperidade. Ela promove o estudo, mas ela não traz prosperidade. É uma casa que nos corta um bocadinho as pernas em questões da prosperidade. Ela gera o suficiente para viver confortável, mas não além disso. Como eu disse anteriormente, ela não é boa para pessoas ambiciosas. Se procuras prosperidade, esta casa não te oferece isso. Pelo contrário, quais é que são os desafios desta casa? Esta casa precisa de uma atenção especial. É uma casa que este isolamento pode levar a ansiedade, depressão, pode levar a ataques de pânico. Por exemplo, para quem se assusta com espíritos e coisas relacionadas com a espiritualidade, pode ser um grande desafio. E quando eu digo um grande desafio, é mesmo um grande desafio. Porque nesta casa acontecem muitas coisas estranhas. Pode trazer problemas emocionais, não conseguirmos gerir bem os nossos sentimentos e entrarmos na depressão. É uma casa que pode gerar o fanatismo. É aquela casa que quando a gente começa a estudar um tema, a gente não queremos ser interrompidos por nada, não saímos de casa e vivemos aquilo com intensidade. E isso pode gerar um certo fanatismo. Distancia as pessoas. Como eu disse, um casal, cada um tem as suas tarefas, as suas individualidades. É uma casa que traz problemas nos relacionamentos também. Esta casa também não promove os relacionamentos precisamente por afastar as pessoas umas das outras. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma família que tenha filhos e que consigam viver nesta casa. Os filhos vão ter cada um a sua atividade. Não vão ter atividades em conjunto. Não vamos ver os filhos a brincarem juntos, assim como não vamos ver o casal a fazer muitas tarefas juntos. E como harmonizar esta casa? O primeiro conselho que eu acho que é ótimo para harmonizar esta casa é aproveitar este lado espiritual para harmonizar a energia da casa. Aproveitar esta energia espiritual para harmonizar esta casa. Por exemplo, uma limpeza espiritual para harmonizar a energia da casa, objetos religiosos ou da espiritualidade para harmonizar a energia desta casa. E quando eu estou a dizer a energia desta casa, também estou a falar dos moradores. Por exemplo, limpar as energias negativas dos moradores. Estou, por exemplo, a falar ter cristais para harmonizar a energia desta casa.
estou a falar em penas, estou a falar em incensos, estou a falar em coisas relacionadas com a espiritualidade. Esta é a melhor forma de harmonizarmos esta casa. Mas também podemos usar a cor rosa e a cor vermelha para harmonizar esta energia do silêncio, para haver um bocadinho mais de movimento, de agitação, porque este silêncio também traz a paz, mas a paz no silêncio total. Por isso, o vermelho e o rosa vão harmonizar esta energia parada, digamos assim. Também podemos ter plantas, e estas plantas também é para trazer alguma alegria, alguma energia para esta casa. Também podemos ter moedas orientais, podemos ter objetos em formato octagonal de 8 lados e uma biblioteca. Se nós tivermos uma biblioteca em casa, promove o estudo e harmoniza esta energia. E como é que é a minha experiência de viver na casa número 7? A casa da espiritualidade. Eu sempre fui uma pessoa ligada à espiritualidade, mas nesta casa descobri o meu propósito, estudei como conseguir atingir o meu propósito, ou seja, eu descobri que o meu propósito era ajudar as pessoas na cura delas, na cura espiritual, e consegui descobrir uma técnica que para mim eu já a tinha, mas eu ainda não sabia como usá-la, digamos assim, que foi mãos de luz, a terapia mãos de luz. Eu estudei, dediquei-me, aprendi e sim, eu descobri o meu propósito de vida e descobri também como poder dar essa ajuda às pessoas. E nos 7 anos que eu vivi nesta casa, que são 7 anos que eu vivo nesta casa, aprendi imensas coisas sobre a espiritualidade e como ajudar a aflorar a minha espiritualidade. E aconteceram experiências um bocadinho estranhas. Por exemplo, vou dar aquele exemplo assim mais característico, se calhar em todas as casas acontece. Quando há uma grande desarmonia da energia na casa, as luzes fundem-se, por exemplo, ou começam a piscar. Parece que a casa se rebela contra nós. É uma casa em que conseguimos ouvir sussurros, é uma casa em que vimos sombras, é uma casa em que me sinto observada, é uma casa em que eu estou extremamente ligada à espiritualidade, como eu já mostrei anteriormente o meu altar aqui atrás, e é uma experiência, digamos assim, de estar ligada a anjos, ter intuições, premonições. Esta casa trouxe-me tudo isso, mas eu digo que trouxe-me tudo isso, mas numa parte a aflorar. Eu já o tinha, mas nesta casa comecei a ter isso com muito mais intensidade. É uma casa mesmo espiritual. Estou-me a lembrar que, por exemplo, em questões de fazermos coisas juntos cá em casa, não, cada um tem o seu canto, cada um tem as suas tarefas. Não há misturas, digamos assim. Podemos tirar conclusões juntos, podemos conversar sobre o mesmo assunto juntos para encontrarmos uma solução, mas é uma coisa que se faz não todos os dias. Partilhamos sim um bocadinho as nossas vidas, mas cada um no seu lugar. É uma casa assim em que eu não tenho uma biblioteca maior porque eu não tenho espaço, porque para mim eu adorava ter uma biblioteca maior sobre temas da espiritualidade, porque como eu disse anteriormente, eu sou uma exploradora da espiritualidade, eu tenho imensa curiosidade pela espiritualidade e tenho tido algumas experiências com a espiritualidade, como por exemplo, experimentei a iboga, experimentei a ayahuasca,
Experimentei uma série de coisas ligadas à espiritualidade nestes 7 anos. Mas decidi mudar a energia da minha casa. E então estou nesse processo de mudar a energia da minha casa. E depois farei um vídeo para vos falar como é que foi a experiência de mudar a energia da minha casa. Antes de fazer este vídeo, eu pensei, será que pode acontecer alguma coisa de a casa se rebelar sobre a sua energia? Como podemos ver neste vídeo, há certos cortes de eletricidade nesta lâmpada. Uma coisa esquisita. Mais uma vez, estamos a falar na casa da espiritualidade. Espero que este vídeo te ajude a entender a energia da casa número 7 e a melhorar a energia da casa número 7, que para mim a energia da casa número 7 é uma energia ótima. Eu adoro viver nesta casa, adoro esta energia, este silêncio, mas a parte da prosperidade é aquela que me preocupa. Por isso decidi mudar para experimentar outra energia. Se também tu não estás muito satisfeito com a energia da tua casa e gostavas de mudar a energia da tua casa, vou deixar aqui um vídeo a explicar como podes fazer isso passo a passo e também como podes ver o número da tua casa. A minha casa, por exemplo, é o número 34, que dá o número 7. Mais uma vez a luz aqui a falhar, não é? Como eu disse anteriormente, espero que este vídeo te ajude a entender a energia da casa número 7. Compartilha este vídeo com outras pessoas que também moram na casa número 7, ou não, e que queiram harmonizar a energia da casa deles. Deixa a tua experiência como é viver na casa número 7, se também tens estes acontecimentos esquisitos a acontecerem na casa. Adorava conhecer outras experiências. Por hoje vou ficando por aqui. Obrigada por assistires a este vídeo. Gratidão.